Vamos para os 4 problemas seguintes do nosso trabalho, que está sendo desenvolvido através da prova do Enem de Matemática de 2025. Então, o próximo problema é este aí. Vamos ler o enunciado e tirar os dados. Em um carro que custa R$ 60.000, é comercializado por uma revendedora que oferece 2 opções de pagamento, todas sem entrada e sem juros. Opção 1, pagamento em N parcelas iguais. Opção 2, em 6 parcelas a mais do que na opção 1, e com isso o valor de cada parcela se torna R$ 500 menor do que o valor da parcela da opção 1, né? Então, beleza. Continuando. Nas duas opções de pagamento, o valor total a ser pago pelo carro é o mesmo. Qual é a quantidade N de parcelas contidas na opção 1 de pagamento? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou chamar de X a parcela da opção 1 e vou chamar de Y a parcela da opção 2. Então eu vou tirar com isso aqui o quê? Eu vou tirar os valores, os valores do carro, né? Em uma e outra opção, que vai ser a mesma, por isso que igualamos. Então tá aqui, ó, nas duas opções de pagamento, o valor total a ser pago pelo carro é o mesmo. Então, primeira opção, valor da parcela, quantidade de parcelas. X vezes N igual a 60.000. Segunda opção, valor da parcela Y vezes a quantidade N mais 6 igual a 60.000. Pronto. Agora, como ele está informando que o valor da parcela inicial ele tem 500 a menos que a segunda, então nós podemos escrever que x menos y é igual a 500, né? A parcela da primeira opção menos a parcela da segunda opção dá 500 pela informação que ele nos deu. Eu isolo o valor de x aqui nessa primeira opção, passando o n dividindo, e isolo o valor de y, passando o n mais 6 dividindo. Pego esses dois valores obtidos e substituo aqui nessa terceira equação que eu montei. Então, vai ficar como? Vai ficar 60.000 sobre n menos 60.000 sobre n mais 6 igual a 500. Tiro o mínimo. Primeiro eu vou simplificar. Vou simplificar aqui por 100 e aqui por 100. Então, vai ficar assim. Né? Podia já ter simplificado até por 5 de novo, e é o que eu vou fazer agora, mas já poderia ter sido feito. Então vai ficar 120 sobre n, dividindo tudo por 5, menos 120 sobre n mais 6, igual. Multiplica, tira o mínimo, né? Divide o mínimo pelo denominador, multiplica pelo numerador, que é o caso de somas de frações, e aí, porque o nosso mínimo múltiplo comum aqui, ó, vai ser n mais 6 vezes n. Então, o que eu faço? Divido o mínimo por n dá n mais 6, multiplico por 120. 120n mais 720. Depois, divido n mais 6 vezes n por n mais 6, obtenho n multiplico por 120, menos 120n. E aí, aqui vai ser o mínimo vezes 1, então vai dar n2 mais 6n. Faço as operações devidas, né? E obtenho essa equação de segundo grau. Resolvo essa equação do segundo grau por Bhaskara e obtenho dois valores. O primeiro, n igual a menos 30, que evidentemente não vai servir, porque não existe quantidade de prestações negativas, e n igual a 24. Então, nós teremos 24 parcelas. Muito bem. Ótimo. Para o próximo. O próximo é esse aí. É um problema de análise combinatória e que diz o seguinte: um pai comprou 8 presentes diferentes, dentre os quais uma bicicleta e um celular, para dar a seus 3 filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam 3 presentes cada um, e o do meio receba os 2 presentes restantes. O mais velho ganhará entre seus presentes ou uma bicicleta ou um celular, mas não ambos. De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita? Vamos lá. Filho 1, filho 2, filho 3. Filho 1, 3 presentes. Filho 2, 2 presentes. Filho 3, 3 presentes. O mais velho ganhará entre seus presentes ou uma bicicleta ou um celular.
Então tá aqui. Ou ele ganha a bicicleta, ou ele ganha o celular. Se ele ganhar a bicicleta, ele não ganha mais o celular. Então aqui eu tenho dois elementos para serem preenchidos. Com quantos? Com 6, porque lá tinha 8. Tira esses dois aqui. Combinação de 6, 2 a 2. Né? Ele tem 6 presentes para eu colocar no lugar dessas duas casas. Combinação de 6, 2 a 2. Por que que é combinação? Porque a ordem dos presentes não interessa. Né? Esse aqui, combinação de 5, 2 a 2. Aqui, evidentemente, era combinação de 6, 2 a 2, porque ele não pode ganhar bicicleta e celular. Tá? Aqui é a combinação de 5, 2 a 2, porque saiu a bicicleta e os outros dois presentes que estão aqui. Ó. Então, para esse segundo filho, ele só tem 5 opções, para escolher duas. Combinação de 5, 2 a 2. E aqui no final, combinação de 3, 3 a 3. Sobraram 3 presentes para o filho mais novo. Tá? Isso aqui é ocorrência simultânea. Então, eu vou multiplicar esses valores para obter essa primeira situação, que é da bicicleta para o filho mais velho. Se for o celular, a situação vai ser exatamente a mesma. Né? O celular está aqui, ele não pode ganhar a bicicleta, então sobram 6 presentes para ele ganhar 2. Depois esse aqui também, né? 5, 2 a 2. E o último, 3, combinação de 3, 3 a 3, pelos mesmos motivos da primeira análise com a bicicleta. E, evidentemente, ou ocorre isto, ou ocorre isto. Ou ele ganha a bicicleta, ou ele ganha o celular. Então, eu vou multiplicar esses valores aqui, somar os dois por causa do conectivo. Portanto, vai dar total, duas vezes, combinação de 6, 2 a 2, combinação de 5, 2 a 2, combinação de 3, 2 a 2. Combinação de 6, 2 a 2 é 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial. Combinação de 5, 2 a 2, 3 fatorial, 2 fatorial. E combinação de 3, 3 a 3, 1. E aí, fazendo as contas, vamos obter 30 vezes 10, 300, vezes 1, 300. Então, o total é 300 e a nossa resposta é a letra C. Né? Fácil. E agora partimos para este aí. Né? Fácil, fácil, fácil. Ao final de um campeonato de futebol foi disputado em 2 tempos regulamentares, de 45 minutos cada, sem acréscimo, com uma prorrogação de 30 minutos, também sem acréscimo. Um jogador entrou no final, no início do segundo tempo, com um equipamento para medir a distância percorrida durante sua participação no jogo. Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia percorrido 4,5 quilômetros, ou seja, 4,5 quilômetros em 45 minutos. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar. A distância percorrida por esse jogador durante sua participação na partida em quilômetros foi, quer dizer, a sua participação na partida, contando 45 minutos mais os 30 minutos de acréscimo, de prorrogação. Então, a regra de 3, né? 45 minutos ele correu 4,5 quilômetros, em 30 ele vai correr X. Poderia ter adiantado aqui, colocado 70. 45 mais 30, 75. Já obteria o resultado direto, mas não fiz assim, agora já vai. Então, eu tenho aqui, ó, multiplicando cruzado e tal, isolando o valor de X, vai dar 30 vezes 4,5, dividido por 45, dá 3. 3 quilômetros. Portanto, a nossa resposta vai ser 7,5. Os 4,5 km do primeiro tempo, do segundo tempo, e os 3 quilômetros da prorrogação. 7,5. Este já é um problema envolvendo geometria espacial, as formas de prisma e cilindro, e fala assim: a figura ilustra o projeto visual para a confecção de uma medalha comemorativa com a forma de um cilindro circular reto de diâmetro 6 e espessura 3. A figura ABCD tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. A região da medalha externa a esse prisma será cunhada em ouro. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas. Considere 3,1 como valor aproximado para π. Qual é o valor? Um volume de ouro em centímetro cúbico necessário para a confecção dessas medalhas. Vamos lembrar que são 100 medalhas, né? Não são 2 medalhas, nem 3, nem 1. São 100 medalhas. Então,
Presta atenção nisso. O volume do ouro será igual ao volume do cilindro menos o volume do prisma. Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. Π, ele deu 3,1, o raio nós temos que é 3, porque ele deu o diâmetro 6, e a altura ele deu aqui 3 milímetros. Então, esse é o volume do cilindro. E o volume do prisma? O volume do prisma é base, a área da base vezes a altura, só que a base é um quadrado de lados L. Então, L ao quadrado vezes a altura. Eu chamei de L essas bases aqui. Aqui são 6 centímetros. Então, vamos lá. Triângulo, retângulo e isósceles ABC. Vai ser 6 ao quadrado, né? Que é a hipotenusa, igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. 2L ao quadrado é igual a 36, L ao quadrado é igual a 18, né? Então, essa aqui já é a área do quadrado. Agora, o meu cilindro ele tem raio 3 e altura 0,3. Então, vou calcular o volume dele. 3,1, que é o π, vezes 3 ao quadrado, que é o raio, vezes 0,3, menos 18, vezes 0,3, que é o volume do meu prisma. Aí eu vou obter 2,97 centímetro cúbico, tá? Centímetro cúbico. Observa que eu transformei a altura lá em centímetro. Era 3 milímetros, eu joguei lá 0,3 centímetros. Fazendo as operações, o volume do ouro, né, das 100 medalhas, 297 centímetros cúbicos. Então, letra B. Obrigado pela atenção e até a próxima.